Então note comigo que o problema do ser humano corrompido é que ele ama a si mesmo, ele ama o dinheiro e ele ama mais o quê? O prazer. Agora, se você tiver que categorizar os 3 maiores problemas do homem, nós diremos que o problema do homem é poder, sexo e dinheiro. Estão aqui. A busca do prazer desenfreado. Veja a nossa sociedade. Toda a indústria hoje pornográfica é para tentar suprir essa necessidade de prazer. E as pessoas querem prazer. 30% dos homens hoje são viciados em pornografia. 20% das mulheres hoje são viciadas em pornografia. A indústria do entretenimento cresce a cada dia. Está se empanturrando o ser humano de prazeres. Nós vivemos uma sociedade hedonista, cuja filosofia é: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Vamos aproveitar a vida, vamos aproveitar a vida. Qual o problema então? É que quando o amor do ser humano está mal dirigido, amando a si mesmo, amando o dinheiro e amando mais o prazer do que a Deus, a sociedade se corrompe. Mas aí, notem vocês que nessa lista enorme, nós poderíamos sintetizá-la em mais 3 áreas. Primeiro, as pessoas são soberbas. E as palavras que aparecem aí são jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Em outras palavras, todas essas palavras aí retratam soberba. O jactancioso é o gabola, o arrogante é o altivo, o blasfemador é aquele que tem opinião exagerada de si mesmo e menospreza os outros. É egocentrismo sem Deus. Não é esse o problema da sociedade? Mas tem mais. Ele traça aí alguns pecados de desestrutura familiar. Quais são? Desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados e implacáveis. Todos esses vícios aqui têm a ver com desestrutura familiar. A última área, as pessoas são nocivas nos relacionamentos. Caluniadores. Sabe o que significa a palavra caluniador no grego aqui? Caluniadores é diaboloi. Um caluniador é um diabo, na língua grega. Qual o papel do diabo? Caluniar. Então as pessoas são caluniadoras, sem domínio de si, cruéis, inimigas do bem, traidoras, atrevidas, enfatuadas. Todos esses pecados aqui têm a ver com o quê? Com relacionamentos mal direcionados. Esse é o problema da sociedade. Esse é o radiografia, o diagnóstico que Paulo traz da sociedade. Por isso que ela está corrompida. Por isso nós vivemos dias furiosos. Mas Paulo agora vai dar um outro diagnóstico da sociedade nos versos 5 a 9. O mundo está arruinado porque a espiritualidade está divorciada da vida. Olha comigo o versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Preste atenção, meus irmãos. Quando você lê essa lista dos versos 1 a 4, você fica pensando assim: bom, Paulo está fazendo uma descrição do submundo da sociedade. Sabe quem ele está descrevendo aqui? Os religiosos. Sabe quando a religiosidade se corrompe? Quando as pessoas mantêm a forma, mantêm a aparência, quando as pessoas desenvolvem uma espiritualidade cênica, de palco, de performance, onde elas parecem piedosas, elas se apresentam como piedosas, elas têm fachada de piedade, elas têm discurso de piedade, elas se vestem como piedosos, mas lá no íntimo não tem nada disso, é apenas fachada, é apenas máscara, é apenas propaganda. O que Paulo está dizendo é que o grande problema da sociedade é que aqueles que se dizem cristãos parecem que são, mas de fato não são. E quando você nota aí, Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, foge desses, que só tem aparência, que só tem casca, que só tem verniz, que só fazem propaganda, mas que não tem de fato uma vida íntegra, real, concreta, piedosa, para exaltar e glorificar a Deus. Paulo começa a mostrar que essas pessoas são dominadas por esses falsos mestres que tentam seduzir as pessoas mais vulneráveis, essas pessoas que resistem, conforme o versículo 8, à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Ele está dizendo que nessa conjuntura de espiritualidade falsa, entram os falsos mestres, para seduzir, para enganar, para arrebanhar, para fazer proselitismo.
E essas pessoas não toleram a verdade, elas resistem à verdade, elas estão corrompidas na mente, elas são réprobas quanto à fé, o entendimento delas está ruim, a fé delas não é verdadeira. E o que acontece? Elas irão avante, elas não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Sabe o que está acontecendo aqui? O que Paulo está dizendo é o seguinte: os falsos mestres, os falsos pregadores, os falsos profetas, vão chegar um momento, irmãos, que vai entrar em ressaca. A falsa religião vai entrar em ressaca. Vai chegar um momento em que as pessoas vão acordar. Vai chegar um momento que os olhos vão se abrir. Vai chegar um momento que as pessoas que estão sendo enganadas vão abrir os olhos. Não é isso, não é possível. Eu estou sendo enganado, eu estou sendo ludibriado. E essas pessoas não vão avante. Porque o engano delas, a avareza delas, a ganância delas, o falso ensino delas vai ser desmascarado.